Quase que diariamente encontramos histórias na internet sobre cães que ingerem coisas inusitadas e acabam precisando de cirurgias para remover esses objetos. Como foi o caso que viralizou nas redes sociais, em que uma mulher decidiu usar o cachorro de estimação para fazer uma foto com a aliança de diamante para contar que havia ficado noiva. No entanto, a ideia não saiu como ela pensou, e o resto você já deve imaginar. Porém, essas situações vão muito além do reino animal, e hoje vamos explorar um mundo curioso e muitas vezes bizarro, as coisas estranhas encontradas dentro de pessoas, e estejam preparados para uma jornada surpreendente e talvez um pouco desconfortável, que vai desde uma bomba em um local inusitado até uma cobra viva retirada do estômago de uma pessoa. 10. Cabelo. Iniciamos nossa lista com algo que à primeira vista pode parecer inofensivo. Certamente todos conhecemos a história da Rapunzel dos contos de fadas, não é mesmo? Agora você sabia que existe uma doença chamada tricofagia, que também é conhecida como síndrome de Rapunzel? Trata-se de um transtorno no qual a pessoa desenvolve o hábito de ingerir os próprios cabelos, e em alguns casos até mesmo os de outras pessoas, resultando em situações inusitadas e, claro, uma viagem direto para o centro cirúrgico. Na Índia, uma jovem de 19 anos ficou dias sem comer ou beber, e ao consultar um médico descobriu-se que uma massa de cabelo estava bloqueando seu sistema digestivo. Por quê? Porque ela tinha o hábito peculiar de ingerir seus próprios cabelos e até mesmo giz durante as aulas. A massa retirada pesava aproximadamente 1,9 kg e estava envolta em uma espécie de pedra de giz. Uma cirurgia foi necessária para resolver o caso. Outro caso semelhante aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, quando uma mulher chocou a população em 2007, ao ter uma bola de cabelo de mais de 4,5 kg retirada de seu estômago. 9. Dentaduras. No nono lugar, destacamos casos de dentaduras perdidas. Acredite ou não, já houve situações em que as pessoas perceberam a ausência de suas dentaduras e descobriram que elas estavam alojadas em lugares inesperados. Um caso surpreendente aconteceu no Texas, Estados Unidos. Durante uma endoscopia em uma idosa de 88 anos, uma equipe médica fez uma descoberta inusitada: sua dentadura perdida. A senhora acreditava ter perdido sua prótese dentária durante o jantar. Apesar da idosa assegurar aos médicos que se sentia bem e conseguia engolir sem problemas, os médicos optaram por realizar a endoscopia e, adivinhe só, depois de alguns procedimentos, os médicos conseguiram recuperar a prótese dentária. No dia seguinte, a mulher recebeu alta, já com seus dentes de volta ao lugar certo. Outra história inusitada aconteceu na Romênia, quando uma mulher de 38 anos foi parar no hospital após engolir uma das partes da dentadura do namorado, conhecida como perereca. Ao dar entrada no pronto-socorro, queixando-se de dores no estômago, a mulher relutava em revelar o que havia engolido. Mas o raio-x não mente. Após o exame, a romena confessou ter engolido a perereca durante a prática de um tipo especial de beijo apaixonado com seu namorado. Após 2 dias de dor e constrangimento no hospital, ela conseguiu expelir os dentes de forma natural. Uma história, no mínimo, curiosa e inusitada. 8. Diamante. É incrível como a vida pode nos pregar peças, não é mesmo? Mas algumas dessas peças são literalmente caras. Em um episódio peculiar, uma mulher engoliu um diamante de $5.000 ao beber uma taça de champanhe nos Estados Unidos durante um evento de caridade. A peça fazia parte de uma exibição interativa, na qual os participantes podiam ganhar o diamante se o encontrassem em uma taça de champanhe. A mulher, conversando com as sócias do clube, deu um gole em sua taça de champanhe, mas acabou engolindo não apenas a bebida. Mas fiquem tranquilos, a mulher conseguiu recuperar a gema intacta após uma abordagem médica. E se você achava que já tinha ouvido de tudo, prepare-se para mais uma história surpreendente. Uma americana sonhou que engoliu sua aliança de noivado, e ao acordar, percebeu que o pesadelo era real.
Gina Evans, de 29 anos, tomou a decisão inusitada de ingerir o anel para protegê-lo durante um sonho em que estava sendo confrontada por bandidos em um trem. Ao acordar, Gina percebeu que o anel havia sumido de seu dedo e exames confirmaram que ele estava em seu estômago. 7. Pedras. O que você faz quando briga com seu namorado? Desliga o celular? Sai com as amigas para afogar as mágoas? Bom, não foi o caso dessa chinesa que resolveu causar. Irritada depois de uma briga com o namorado, ela engoliu 20 pedras, pensando que as mesmas seriam eliminadas naturalmente depois de fazer o número 2. Mas nem tudo saiu como planejado. As pedras não foram digeridas como a mulher esperava e ficavam batendo uma nas outras enquanto andava, causando uma enorme dor. O caso só pôde ser resolvido após intervenção cirúrgica. Um tanto assustador, não é? 6. Peixes vivos. Anil Barela, um garoto indiano de 12 anos, decidiu se juntar a seus amigos para nadar e se divertir com uma atividade inusitada: engolir peixe vivo, um passatempo popular entre as crianças locais. Vai entender, né? Após alguns dias, ele começou a enfrentar sérias dificuldades para respirar. Ao buscar ajuda médica, o garoto foi prontamente encaminhado para uma cirurgia, revelando a origem de seu problema: um peixe de quase 9 centímetros, alojado em seu pulmão. Sabe o que é ainda mais surpreendente? O peixe estava vivo quando os médicos o retiraram, quase como um aquário humano. Acha que acabou? É surpreendente como algumas histórias ultrapassam qualquer expectativa, como os casos recentes na China, que envolveram hospitalizações por dores abdominais intensas, hemorragias internas e sangramento anal. No primeiro incidente, um homem de 59 anos teve uma enguia no intestino delgado. A origem desse bizarro acontecimento remonta a uma brincadeira de amigos durante uma noite de bebedeira, resultando na inserção de uma enguia viva em seu ânus. No segundo caso, a situação foi ainda mais extrema. Um indivíduo, influenciado por vídeos em sites para adultos, inseriu uma enguia por vontade própria. A consequência desse ato foi a remoção de uma enguia de 50 centímetros de seu intestino, e agora ele enfrenta sérias acusações de crueldade contra animais. 5. Moedas e pregos. Entrando no top 5 temos um item que muitas vezes é engolido acidentalmente: moedas. Seja por crianças curiosas ou adultos descuidados, as moedas podem encontrar caminhos surpreendentes através do sistema digestório. Mas e quanto a 400 moedas? Na Índia, um homem foi internado com fortes dores estomacais. Depois de realizar alguns exames, os médicos notaram um enorme bloqueio no sistema digestório. A surpresa? 431 moedas, 196 bolinhas de ferro, 17 parafusos e 3 chaves. No final da operação foram retirados 6 quilos de ferro do paciente. Mas o que você diria sobre pregos? Lui, um adolescente chinês de 15 anos, ao se queixar de dores de estômago, foi levado ao hospital e, para surpresa de todos, os exames apontaram pregos dentro do estômago do garoto. Sim, você ouviu certo, pregos, no plural. Os médicos removeram mais de 200 pregos do estômago de Lui, totalizando 700 gramas. 4. Plantas. Imagine você servindo de canteiro. Sim, é isso mesmo. Este caso específico, registrado na Rússia, deixou médicos perplexos em 2009. Artyom Sidorkin começou a sofrer fortes dores no peito e a tossir sangue. Após um raio-x, foi diagnosticado um tumor em seu pulmão. Todos os exames indicavam câncer, então ele passou por uma cirurgia. Entretanto, após uma análise mais detalhada, os médicos perceberam que não se tratava de uma doença, mas sim do crescimento de uma árvore de abeto, com 5 centímetros de altura. Após a cirurgia, a planta foi removida e hoje ele está bem. Cuidado com ervilhas. Em 2010, por meses, Ron Sveden, aos 75 anos, sentia-se fraco e tossia repetidamente até que foi levado com urgência ao hospital devido ao agravamento dos sintomas.
Após um raio-x, foi descoberto algo no seu pulmão esquerdo que consideraram ser um tumor. Mas, para surpresa de todos, o que crescia dentro dele não era câncer, e sim uma pequena planta de ervilha. De acordo com os médicos, a ervilha foi acidentalmente inalada e o pulmão promoveu a atmosfera ideal, quente e úmido, para que a ervilha brotasse. E quanto a um pé de goiaba dentro da boca? A história curiosa envolve um homem chinês de 36 anos que, devido a uma higiene bucal precária, desenvolveu cáries avançadas. Ao comer uma goiaba, uma semente ficou presa em uma cavidade em seu dente, não sendo removida pela falta de escovação adequada. Com o tempo, a semente germinou, resultando no crescimento de um pequeno broto de goiabeira dentro da cavidade do dente. 3. Objetos inseridos em locais curiosos. Explorando os confins da inovação questionável, temos o caso intrigante de um jovem que decidiu transformar seu corpo em uma espécie de cápsula do tempo retrô. Nada menos que uma fita cassete foi o objeto encontrado alojado no interior desse aventureiro moderno. Após a intervenção médica para remover esse peculiar artefato, o jovem confessou ter inserido a fita por pura curiosidade. Mas consequências não planejadas dessa experiência levaram o jovem a uma cirurgia adicional devido aos danos significativos causados nas delicadas paredes do seu reto. Outro caso bastante peculiar de carga extra que acabou ganhando destaque até nos registros científicos. Internado com dores intensas, um homem apresentou-se no hospital com queixas de fortes dores abdominais e dificuldades para defecar. O que os médicos descobriram durante a investigação é no mínimo surpreendente. Após realizar uma radiografia para aprofundar a análise, os médicos se depararam com um objeto peculiar alojado na cavidade retal do paciente. Nada menos que um peso de academia de aço, com consideráveis 2 kg e 20 centímetros. Uma descoberta que certamente eleva o conceito de treino pesado para um patamar completamente novo. 2. Artilharia pesada. Antes de revelar nossa primeira posição, temos um destaque especial para o mais inusitado entre os objetos inseridos em lugares curiosos. Neste episódio bizarro de 2022, um idoso de 88 anos provocou a evacuação de um hospital na França ao chegar com um projétil de artilharia preso no ânus. O incidente gerou grande apreensão, pois temia-se que a bomba pudesse explodir a qualquer momento. Depois de especialistas avaliarem que o objeto não corria risco de explosão, o vovô passou por uma cirurgia para a remoção. Após horas na sala de cirurgia, os especialistas conseguiram remover o projétil, que media cerca de 20 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Surpreendentemente, a explicação para esse comportamento peculiar veio à tona. O idoso inseriu a bomba no ânus em busca de prazer sexual. Pensa que ele foi o único? Outro caso semelhante ocorreu em 2021, só que dessa vez na Inglaterra, quando um homem buscou atendimento na emergência com um projétil de canhão alojado no ânus, desencadeando a mobilização do esquadrão antibomba devido ao receio de uma possível explosão. O paciente alegou ter escorregado e caído sobre a ogiva, que fazia parte de sua coleção pessoal. A bala em questão era um projétil de 17 centímetros e 57 milímetros utilizado na Segunda Guerra Mundial, comumente empregado em canhões antitanque. 1. Cobras, espermatozoide de Lula. E agora o momento que todos esperavam, os casos mais curiosos e inusitados sobre as coisas estranhas encontradas dentro de pessoas. Imagina você sair para jantar e ter que ir para o hospital com a boca cheia de espermatozoides? Uma mulher de 63 anos passou por isso durante um jantar na Coreia do Sul, tornando-se um caso intrigante para pesquisadores científicos. Após saborear uma porção de lula cozida, a senhora experimentou uma intensa dor na boca, levando-a a cuspir o alimento. No entanto, mesmo após o episódio, ela continuou a sentir uma sensação de pequenos organismos se movendo dentro da boca. Ao passar por exames médicos, a surpresa:
12 espermatozoides de lula aderiram à sua língua, gengiva e bochecha, reproduzindo precisamente o processo de fecundação dos moluscos. E se você dormisse e acordasse com uma cobra dentro de você? Em uma situação verdadeiramente impressionante e ao mesmo tempo assustadora, uma mulher russa teve uma cobra retirada de sua garganta. A vítima adormeceu no jardim de sua casa, no Daguestão, e ao acordar, sentiu uma terrível dor de estômago. Inicialmente, sem saber o que estava acontecendo, ela buscou ajuda médica. A equipe médica, ao realizar uma endoscopia para limpeza estomacal, se deparou com uma surpresa aterradora: uma cobra de 1,20 m se movendo no interior da paciente. A situação é ainda mais surpreendente pelo fato de a mulher não ter acordado durante o processo, evidenciando a gravidade e a singularidade do incidente. E o mais bizarro disso tudo é que moradores locais relatam que casos semelhantes já ocorreram na região, e inclusive aconselham os mais jovens a evitar dormir ao ar livre devido ao risco de engolir cobras. E assim concluímos nossa jornada pelos casos mais estranhos e incríveis de objetos encontrados dentro do corpo humano. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades.